Olá, pessoal. Aproveitando a programação, tá incrível. Olha, 3 dias impressionantes, com muita sabedoria, através dos nossos especialistas, supermercadistas e os fornecedores. Esses 3 formatos de pessoas, que eu digo, né? Esses 3 supermercadistas, especialistas e fornecedores, trazendo conteúdo para vocês. Esses conteúdos, tenho certeza que vão colaborar para a sua loja aumentar as vendas, reduzir as despesas. Aproveitem, utilize esse momento ao vivo para fazerem perguntas aos nossos convidados. Esse vídeo, toda a programação, ficará à disposição para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem e quando puderem. Então fique tranquilo, é bom assistir, interagir com os nossos convidados, que eles trazem informações muito relevantes para vocês. E eu fico muito feliz sempre quando recebo um supermercadista que está aí na rede social, contribuindo com o setor, trazendo informações do seu dia a dia, e eu tenho certeza que o nosso amigo Rafael Haddad, que está aqui, vamos conversar com ele aqui? Meu querido amigo, olha, tudo bom contigo, Rafael? Acho que tem que liberar teu áudio. Isso, teu áudio. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo ótimo. Muito obrigado por estar conosco Tudo bem? novamente. Legal, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Saibam que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso poder palestrar, agregar conhecimento ao nosso setor. Afinal, eu não sou somente especialista, influenciador, tenho o canal do Instagram, como eu também sou empresário do ramo do varejo, tenho meu supermercado, tenho outros negócios, né? Então é sempre uma satisfação imensa estar aqui hoje. Muito obrigado, Rafael. E lembro a você que aproveitem. Rafael Haddad, eu conheço ele, a operação dele, ele mostra nas redes sociais. E peço para você aqui que queira conhecer, se aproximar um pouco mais desse supermercadista, assim como outros que estão conosco, na descrição do nosso vídeo está ali o link para o Instagram do Rafael. Fique à vontade para entrar em contato, tenho certeza que ele vai ter muitas ideias de temas para trazer aqui para o nosso evento, se você colaborar e trazer essas informações. Né, Rafael? Rafael, vamos fazer o seguinte, como a nossa programação tem um horário e você traz tanto conteúdo, eu vou te deixar à vontade, faz a apresentação, qualquer coisa estou à tua disposição aqui, daqui a pouco surge alguma pergunta, eu trago para você. Muito bem, legal. Pessoal, então boa noite. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, parabéns pelo interesse aí em ter acesso a grandes conteúdos. Hoje eu trago um tema bastante polêmico, que é como combater pessoas tóxicas na operação, os famosos laranjas podres, porque isso é algo tão comum, tão corriqueiro no varejo, né? Então, é importante a gente entender, pessoal, que no momento, no nosso país, nós vivemos, claro, uma onda de desempregos muito grande. Nós sabemos que existem aí 13, 14, 15 milhões de desempregados no Brasil. E aí você me pergunta, poxa, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade de contratar pessoas, o que eu consigo fazer para conseguir pessoas para o meu negócio? É claro, antigamente, pessoal, nós tínhamos basicamente 4 pilares de empregos, né, que é a área da saúde, a área da indústria, trabalhar para o governo e o varejo. Então, assim, a abundância de pessoas que trabalhavam no varejo era muito, muito grande. Então, sempre os supermercados foram muito privilegiados com essas pessoas interessadas. Entretanto, com o avanço das informações, com o avanço da internet, com as faculdades ficando cada vez mais acessíveis, novas profissões foram criadas, a internet mesmo proporcionou diversos tipos de profissões diferentes, e com isso, a quantidade de pessoas interessadas em trabalhar no varejo ela foi cada vez mais diminuindo, e essa tendência, ela tende a ir para baixo, ela tende a ter cada vez menos pessoas interessadas. E por que eu comecei a minha palestra falando sobre isso? Porque quando a gente fala em combater pessoas tóxicas, a gente precisa olhar todo o processo de contratação, todo o processo da pessoa, desde o início até a saída da empresa. Muitas vezes, pessoal, as pessoas acabam errando muito no recrutamento e seleção. E para quem não sabe, além de empresário, de influencer aí no Instagram, eu também sou escritor. Eu recentemente escrevi um livro chamado Recruta Varejo, que é uma metodologia falando sobre recrutamento e seleção para supermercados.
E por que tantas empresas elas acabam errando na hora de contratar pessoas, fazendo com que milhares e milhares de pessoas ruins acabam infiltrando nas operações, né? As pessoas elas simplesmente usam um modelo arcaico de contratação muito baseado na parte técnica das pessoas ou possivelmente na experiência que elas viveram ou por morar perto da loja e não gastar com vale transporte, enfim. E muitas vezes elas acabam deixando de lado o principal requisito, que é a parte comportamental, o perfil da pessoa. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você olha e fala assim, cara, esse cara não sabe de nada, mas pelo jeito dele, por ser uma pessoa interessada, proativa, um cara comunicativo, um cara que se demonstra, de fato, querer crescer aqui na minha operação, você percebe quão positivo é e quão fácil é, muitas vezes, desenvolver uma pessoa como essa. Entretanto, muitas outras pessoas que muitas vezes demonstram até técnicas mais apuradas, por que essas pessoas têm tantos problemas de comportamento, né? Por que essas pessoas geralmente ficam tão tóxicas? Por que isso acontece? Bom, você deve estar se perguntando agora e falar assim, mas de quem que é a culpa? Eu, sinceramente, não sei se a culpa são das próprias pessoas ou se a culpa é sua. Eu estou mais preocupado em entender como resolver isso, tá? Pessoal, quando a gente olha um problema, é muito interessante que nós olhamos ali o contexto geral desse problema, o cenário que está envolvido nessas coisas. Por que pessoas tóxicas, por exemplo, têm tanta influência na operação de vocês? Eu vou começar a dar um breve resumo. As pessoas influentes, geralmente, as pessoas, você na sua operação da loja, você sabe que você tem alguns colaboradores que são muito influentes, que eles são muito persuasivos e que muitas vezes eles dividem as opiniões que eles têm sobre qualquer assunto, eles têm a necessidade de manipular pessoas, eles têm necessidade em querer induzir as pessoas a tomarem determinadas atitudes e determinados atos. E por que eles fazem isso? Pessoal, eu uma vez ouvi uma frase, quando eu estava na minha faculdade lá nos Estados Unidos, que meu professor falava assim, o mal, ele só tem poder quando o lado do bem não age. Ou seja, se a gente olha, por exemplo, para o cenário da internet, por que tem tanta coisa ruim sendo compartilhada na internet hoje? É porque faltam pessoas boas na internet compartilhando conteúdos positivos. E a gente pega esse princípio e traduz ele para o supermercado. Essas pessoas, pessoal, elas influenciam muito determinados funcionários porque elas fazem o trabalho que você não está fazendo. E qual que é o trabalho que você não está fazendo? Uma pessoa manipuladora, ela geralmente identifica o que motiva as pessoas, quais são os sonhos de cada um, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, ela sabe das reclamações. Ou seja, o primeiro problema que nós encontramos nesse cenário é os colaboradores tóxicos conhecem mais seus funcionários do que você mesmo. Logo, quando uma pessoa ela é manipuladora, ela tem um poder de influência muito grande. Vamos pensar que eu sou um cara influenciador, tá? Eu sou um cara manipulador, eu sou um cara tóxico, e eu tenho 2 funcionários aqui. O primeiro funcionário, ele é um cara que ele está realizado com o salário, mas ele não tem perspectiva de crescimento na empresa. E o segundo funcionário é o contrário. Ele tem perspectiva de crescimento, ele está contente com isso, mas o problema dele é financeiro, é salário. Então, por exemplo, o cara manipulador, ele conhece as características de cada um. Então, adianta, por exemplo, eu falar sobre salário com um colaborador que está insatisfeito com a perspectiva de crescimento? Não. Por que não? Porque não é isso que mexe com ele, certo? E da mesma forma o outro. Não adianta eu falar sobre crescimento, sobre carreira, oportunidades,
que o grande problema dele é salário. Então, quando ele pega algumas situações, ele imagina que ele chega nesse colaborador, nossa, olha aí, hein? Você trabalhando para caramba para ganhar um salário mínimo, para ganhar R$ 1.300 por mês, hein? Olha aí, você trabalhando por 2 funcionários, podia estar ganhando bem mais. Ou seja, ele sabe o que mexe com aquela pessoa, então ele vai lá e consegue penetrar de forma muito assertiva. E isso é muito perigoso, pessoal. Da mesma forma que o outro colaborador que tem um problema de perspectiva de crescimento, ele pode chegar e falar, ó, tá vendo aquele gerente ali? Tá vendo aquele encarregado? O cara não trabalha nada, faz muito menos que você e ganha muito mais. E aí, como que esse funcionário ele vai se sentir? Ele vai se sentir extremamente desestabilizado, inseguro, entende? E como isso acontece? Porque justamente seja você, sejam os líderes da sua loja, sejam os gerentes, os sócios, o pessoal da RH, não está fazendo o trabalho correto, não está chamando essas pessoas, não está conhecendo o que motiva, não está conhecendo os sonhos, não está conhecendo os desapontamentos que essas pessoas têm, entende? Então, essas pessoas, elas acabam abalando muito o emocional. E existem até táticas para isso. Eu tenho um case muito legal de uma toxicidade em grupo. Estava lá uns funcionários numa empresa, estavam lá numa mesa, todos almoçando. Basicamente, tinham aí umas 10, 12 pessoas ao mesmo tempo almoçando. E esse cara tóxico, ele foi lá e ele lançou um problema na mesa. Ele foi lá e lançou, nossa, essa empresa, viu? Peguei meu olerite ontem, vários descontos errados, vários problemas aí, estão pagando a gente tudo errado. E aí, o que ele faz? Ele dá aquela olhada 180 graus, né, perdão? Ele dá aquela olhada e ele percebe qual funcionário foi estimulado pela reclamação dele. Logo, ele já sabe quem ele vai atacar. Então, o cara que é influenciador, o cara que ele é tóxico, ele tem diversas armadilhas. Ele conversa pelas redes sociais, ele sabe onde essas pessoas foram, ele sabe de muitas e muitas coisas sobre a vida de cada um. E aí, pessoal, é onde vocês precisam tomar muito cuidado. Não sejam reféns dessas pessoas. Essas pessoas, elas podem muitas vezes mostrar um cenário invertido. Vamos supor, às vezes vocês estão lá no supermercado, na batalha diária, mas vocês sabem que tem uma perspectiva para o futuro, que vai melhorar, mas que ainda as coisas estão difíceis. Essa pessoa pode virar e falar assim, nossa, olha essa empresa, que lugar horrível de se trabalhar, olha isso, tudo é difícil, tudo é ruim para acontecer aqui dentro, etc. E, de fato, às vezes ele não está nem errado, só que ele acentua esse sentimento negativo. Eles sempre dizem meias-verdades, eles induzem as pessoas, muitas vezes, a se sentirem culpadas por algo. Por exemplo, um colaborador às vezes comete um erro, fala assim, tá vendo? Você errou, você não é nem reconhecido aqui, olha ali, o pessoal te deu uma advertência aí porque você quebrou o caixa, você não presta. E aí chega essa empresa e vai lá e carimba aí uma advertência em você. Ou seja, são pessoas que elas também são tóxicas, não só para a empresa, mas elas também são tóxicas para os colaboradores que estão lá. Elas minimizam boas ações. Às vezes os seus colaboradores estão lá, estão empenhados, estão querendo fazer. Pega um dia de Natal, por exemplo, que os caras estão na correria, estão arrumando compra, selecionando fruta, limpando perecíveis, estão atendendo o cliente, e aí chega esse cara tóxico e fala, nossa, tá correndo aí à toa, hein? Não vai crescer, não. Ó, tá crescendo aí, tá trabalhando demais para encher o bolso do dono. E aí você fala, puxa vida, mas por que isso acontece? Por que essas pessoas têm tanto poder hoje? Por que isso é algo recorrente, pessoal? Muito bem. Como vocês vão combater esse mal? Como vocês filtram essas pessoas? Primeiro passo, se atente no recrutamento e seleção dos seus colaboradores. Não faça com que outras pessoas
entrem aí na sua loja que não tenham o perfil ideal, que não tenham o comportamento ideal. Às vezes são pessoas que reclamam demais, reclamam de tudo, que não agregam em nada. Ou seja, não deixe mais entrar essas pessoas aí na sua loja. Segundo passo, conheça as pessoas, gere relacionamento. Quando você gera relacionamento com os colaboradores da sua loja, tudo fica melhor. Você consegue saber características. Quando você conhece características, você consegue desenvolver. Pessoal, pega uma pessoa, um cara que é comunicativo. Vamos pegar nesse aspecto comunicativo, tá? Esse cara ele tem uma habilidade natural, ele se comunica bem. Se ele for influenciado por pessoas ruins, esse cara comunicativo, esse cara ele vai virar um influenciador, esse cara vai persuadir as pessoas para o mal, esse cara vai ser um manipulador, esse cara vai maltratar clientes, esse cara vai maltratar funcionários. Ou seja, um cara com uma característica tão boa, ele foi para o lado mal, para o lado ruim, porque o estímulo que ele recebeu não foi bom. Entretanto, se você pega uma característica como essa e desenvolve um cara comunicador, ele pode ser um excelente vendedor na sua loja, ele pode ser um líder nato, ele é um cara que delega, é um cara que dá feedback, é um cara que ajuda as pessoas, que trata bem os clientes, é um cara que faz diversas coisas positivas com esse dom. Só que ele precisa de pessoas que o ajudem a se desenvolver. Então, vocês precisam conhecer os colaboradores da sua loja. Vocês precisam conhecer as pessoas que estão aí. Você precisa usar essas habilidades ao seu favor. É por isso que as pessoas tóxicas, elas têm muita força, porque elas conhecem as pessoas, elas conhecem os sonhos, conhecem os motivos, conhecem os pontos fracos, conhecem os pontos fortes. Logo, elas sempre estarão na frente de vocês. Então, pessoal, o que eu sempre digo, ao conhecerem melhor essas pessoas, apliquem treinamentos, desenvolvam características, façam com que essas pessoas tenham pensamento crítico. Quando as pessoas aprendem a pensar, elas olham para alguma situação e elas conseguem julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo pode ser melhor, se ela pode fazer mais. Quanto mais inteligente, quanto mais esperta, quanto mais experiente essas pessoas ficam no dia a dia, menos elas serão influenciadas. Menos elas serão influenciadas. Então, pessoal, é muito interessante que você trabalhe muito bem com os seus colaboradores. Dê um propósito para eles. Você precisa mostrar um caminho. Você precisa mostrar, por exemplo, para o seu colaborador e falar, olha, se você produzir isso, você vai chegar em tal lugar, as nossas perspectivas são positivas, olha, você precisa aprender isso, você precisa aprender aquilo. Às vezes, os caras se acham bom demais, só que a única referência que ele tem é o cara do lado. E muitas vezes isso inibe o crescimento dele. Entende? Vocês também não podem dar brechas para essas pessoas falarem. Vocês precisam estar em constante treinamento, constante aperfeiçoamento de processos. Quando os processos são claros, não dá tempo de interpretação, não dá chance para que outras pessoas entrem e compliquem aí a sua loja. Entende, pessoal? Então, essas coisas aí são muito, muito, muito positivas. Características de pessoas. Como identificar laranjas podres, tá? Prestem atenção e tomem nota disso. Pessoas que têm incapacidade de ouvir críticas. Pessoas que têm justificativa para tudo. Qualquer coisa que acontece, qualquer problema, ela já tem uma resposta na ponta da língua. Ela não quer nem entender. Ela já chega se justificando. Pessoa que se queixa demais, reclama demais. Pessoa que repudia o crescimento do próximo, que não gosta do bem, não gosta de ver o próximo melhor, seja ele o patrão, o líder, o colaborador, ou até mesmo o cliente, entende? Então, pessoal, essas foram algumas dicas muito interessantes para que você combata esse mal aí na sua loja. Certo, Fabiano? Concorda comigo?
Certíssimo, certíssimo, meu amigo Rafael, certíssimo. Eu fico tão feliz quando eu escuto assim, tanto você, como o Gils, como outros especialistas, supermercadistas que vêm ao nosso evento comentar, porque fica muito claro essa preocupação que vocês têm, que os seus colegas de todo o Brasil não passem, pelo menos, tudo que vocês passaram, que eles aprendam com vocês essas fontes que vocês já tiveram de experiência. E isso eu acho tão gratificante, e eu tenho certeza que quando vocês estão passando esse conteúdo, contribuindo para o seu colega, ele volta, é natural, é uma energia que volta sempre. É isso aí. Sem dúvida, o dono do supermercado, Fabiano, ele precisa entender que o comportamento mudou, o momento mudou, as pessoas mudaram, o cara que trabalha na loja dele mudou e o cliente dele também mudou. E se ele não se atentar cada vez mais com o poder de influência das pessoas, ele vai virar escravo delas, vai virar refém delas. E não é isso que é o objetivo deles, né? Exatamente. E eu fico também entusiasmado quando vocês que podem sair para viajar, podem sair para fazer palestras, visitar outros colegas e outros supermercados. Por algum motivo, você que está nos assistindo, a gente fica tão feliz que você esteja conosco, você despertou isso. Sair atrás de conhecimento. Porque muitas vezes, quando você está lá dentro da operação, muitas vezes apagando incêndio, não está cuidando da gestão. E uma das coisas que eu admiro no trabalho do Rafael é isso, é sempre controlar e trabalhar muito bem a gestão, fazer um planejamento, trabalhar com números, ter resultados bem claros para que a equipe toda trabalhe para um propósito que vocês construíram. Sem dúvida. Pessoal, prestem muita atenção nisso. As pessoas são o maior ativo da sua organização. Se eu tenho o meu iPhone, por exemplo, ou meu caixa, ou minha cadeira, ou minha geladeira, se quebra, pega fogo, explode, eu vou na loja e compro outro, entende? Mas eu não consigo, se um colaborador bom meu for embora, eu não consigo pedir para Deus e falar assim, Senhor, me manda uma pessoa igual a essa que saiu, por favor, por um milagre. Então as pessoas são a linha de frente, são quem representa muitas vezes a sua marca. Muitos clientes conhecem seus operadores, seus açougueiros, seus atendentes, balconistas, repositores, mas muitos não conhecem você, entende? Então, eles são a cara da sua empresa. Não permita que você tenha colaboradores ruins. E eu sempre falo isso. Se hoje eu tenho uma vida flexível, se hoje eu consigo viajar, se hoje eu consigo vivenciar com a minha família, é porque eu tenho colaboradores treinados e capacitados para estar ali presentes na minha ausência. Entende? E esse o dever de todo supermercadista que aqui está nos assistindo. Vocês precisam ter pessoas competentes na sua loja. Perfeito. Então, Rafael, muito obrigado. Rafael logo mais vai participar de um painel, que é um painel conversando com especialistas e supermercadistas, sempre com o propósito de transmitir conhecimento para vocês. Rafael, muito obrigado. Até daqui a pouco. Eu vou pedir as vinhetas dos nossos patrocinadores para a gente poder se organizar. Obrigadão. Tranquilo. Valeu.